A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados amigos, irmão em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos, como você está? Como está a sua família? Mais uma vez, nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos orientou, né? Examinai as Sagradas Escrituras, porque elas dão testemunho a respeito de mim. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele pela nossa vida, agradecendo a Ele pela revelação do Evangelho, agradecendo a Ele pela salvação nos oferecida mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, nessa oportunidade eu quero exaltar o Teu nome. Está escrito que o nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço pela vida de todos que estarão ouvindo essa palavra. Pai, eu quero Te pedir que abençoe, que fale profundamente ao coração de cada um. Quero Te pedir que nos ensine a Tua palavra como ela é. Senhor, meu Deus, quero Te pedir que nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos capacita para ministrar a Tua palavra, Senhor. Venha fazer cada um entender a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Amados irmãos, lembra que eu comentei com vocês há dois vídeos que eu gravei recentemente. Eu falei que a partir desse trimestre, ou que nesse novo trimestre, nós estaremos estudando aqui no nosso canal, o canal Embaixadores de Cristo, nós estaremos, né, estudando as novas lições da nossa escola dominical. Nesse trimestre aqui eu estou para fazer aquilo que eu comentei com os irmãos. Nesse trimestre, nós estaremos toda semana gravando aulas aqui para o nosso canal, com o objetivo de estudarmos as lições bíblicas da escola dominical, lições que nós estudamos na igreja. Nós estaremos comentando e estudando aqui também através do nosso canal. E por isso, você que é professor da escola dominical, eu quero convidar você a acompanhar as nossas aulas que serão divulgadas aqui. Você que é professor, você que é superintendente de escola dominical, você que coopera em alguma área da escola dominical aos domingos, você que talvez seja professor da classe de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, classe de senhoras, classe de senhores, porque a gente sabe que, dependendo da quantidade de membros e congregados na igreja local, surge essa necessidade de ter vários departamentos, de ter várias classes separadas de acordo à idade dos alunos. E mesmo que você seja professor de alguma classe que não utiliza essa revista, mas usa outras revistas com outros temas, mesmo assim eu quero ter o privilégio de ter você nos acompanhando aqui, de ter você como um dos participantes, de ter você como inscrito aqui no nosso canal. E já aproveitando, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos. Já temos postado vários vídeos aí, graças a Deus nós alcançamos o número de 100 inscritos no nosso canal. Eu glorifico a Deus e agradeço a você que tem ouvido a palavra de Deus, tem nos dado atenção, onde nós não temos condições de chegar pessoalmente, né? Ou aonde ser humano nenhum é capaz de chegar, que é no fundo da sua alma, no fundo da nossa alma, da minha alma, a palavra de Deus ela vai.
A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Paulo fala que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Pois bem, amados irmãos, prosseguindo, nesse trimestre, como você já observou aqui, né? Cadê a revista aqui? Deixa eu pegar aqui. Nesse último trimestre, nós estudamos essa lição aqui. Tá vendo essa revista que está na minha mão? Nesse último trimestre, nós estudamos nas igrejas da Assembleia de Deus a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como aprendemos? Como aprendemos aos domingos através de cada estudo que tem nessa lição. E para esse novo trimestre, nós estaremos estudando submisso a esse tema, até os confins da terra. Missões até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Ou seja, nesse último trimestre do ano de 2023, nós estaremos estudando todo domingo na igreja local. E toda semana nós estaremos estudando uma lição diferente com um tema diferente. Estaremos estudando sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, que é a primeira lição. Segunda lição, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Terceira lição, missões transculturais do Antigo Testamento. Missões transculturais do Novo Testamento. Uma perspectiva pentecostal de missões. Orando, contribuindo e fazendo missões. A responsabilidade da igreja com os missionários. Missionários fazedores de tenda. A igreja e o sustento missionário. O desafio da janela 10x40. Missões e a igreja perseguida. O modelo de missões da igreja de Antioquia. O propósito de missões. Missões e a volta do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Então, esses são os temas que nós estaremos estudando durante esse trimestre, através das lições publicadas pela CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Para quem não sabe, nós consideramos, ou eu também tenho essa visão, né, essa opinião particular, que as aulas, né, ministradas na escola dominical, ou a EBD, como nós costumamos dizer, né, é a maior escola teológica do mundo. E é uma escola teológica que você nunca recebe o diploma. Você nunca recebe diploma. Você está sempre em fase de aprendizado. Porque a gente sempre precisa conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Pois bem, e a nossa primeira lição, inclusive eu quero voltar aqui para os professores, né? Você que é professor da escola dominical, peça a Deus para te usar de uma maneira poderosa. Continue pedindo ao Senhor. Fale com o Senhor, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Entregue-se de corpo, alma e espírito ao Senhor. Seja humilde, mostre para o Senhor que você é totalmente dependente dEle. Leia a lição, estude a lição. Mesmo que você não seja professor, mesmo que você seja apenas um aluno, mesmo que você não seja um membro, ou seja, um irmão que ainda não se batizou nas águas para se tornar membro, mas você é um congregado, você está sempre ali, você fez questão de adquirir a revista. Esse conselho aqui que eu vou dar é para todos, serve também para mim. Se esforce para ler todas as referências, ou pelo menos a metade das referências bíblicas que o comentarista da revista, ele coloca para nós. Amém? Nessa oportunidade, irmãos, eu quero apresentar o comentarista das lições da Escola Dominical desse trimestre. Quem está comentando a revista desse trimestre, cadê aqui? É o pastor Wagner Gabi. Pastor Wagner Gabi, atenção para a biografia ou currículo do nosso comentarista
das lições desse trimestre. Pastor Wagner Gabi, ele é líder da Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná. Ele é conferencista, advogado, escritor de obras da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Já publicou, ele é escritor de algumas obras, entre elas As Doenças do Século, Planejamento e Gestão Eclesiástica, Relações Públicas para Líderes Cristãos e As Parábolas de Jesus, todas elas publicadas pela Assembleia de Deus. Ou seja, o Senhor nosso Deus, ele tem levantado, sempre levantou, ele tem levantado dentro dessa área do ensino aqui da CPAD, homens preparados, homens capacitados para serem ferramentas nas mãos do Senhor, para instruir o povo do Senhor no caminho da justiça. E lembrando que nesse trimestre, todo esse trimestre, nós iremos tratar sobre missões. Missões está no coração de Deus. E Deus, no decorrer dessa lição, nós iremos ver que Deus, ele é um Deus missionário. Iremos descobrir sobre a obra missionária no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tipos de missões, como devo fazer missão, qual o objetivo da obra missionária. Pois bem, a grande comissão, o enfoque etnocêntrico, que é o tema da primeira lição. Essa lição ela vai ser comentada dia 1º de outubro, nas igrejas. Texto áureo. E disse Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Verdade prática. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Vamos prosseguir aqui. Vamos com a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Mateus, que é o primeiro dos 4 evangelhos, Mateus capítulo 28, versículo 19, 20, e depois Marcos capítulo 16, versículo 15 e 18, que é o segundo evangelho. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora, Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Oh, glória a Deus! Aqui nós estamos diante da ordem do Senhor Jesus Cristo dada aos apóstolos, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Vamos adentrar aqui a nossa introdução, sem perda de tempo. Introdução. Nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Então, estudaremos nesse trimestre a respeito da obra missionária, porque a igreja jamais, por vários motivos, né? Por vários motivos. Primeiro que é bíblico. Missões é um assunto, é um tema que nós encontramos
na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Deus, a princípio, formou Israel, gerou entre aspas aqui, viu, irmãos? Criou Israel, fez nascer a nação de Israel. A palavra do Senhor nos mostra isso aí, nós vamos meditar mais no personagem, no texto bíblico mais adiante. Então Deus escolheu Israel para ser uma nação missionária, influenciar outros povos, chamar outros povos a conhecer o verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Infelizmente, Israel falhou na sua responsabilidade de ser uma nação missionária. Isso aí não são palavras meramente minhas. Os próprios textos bíblicos nos mostram aí quantas vezes Israel falhou na sua responsabilidade de ser uma nação missionária. E aqui nós entramos no Novo Testamento, as profecias se cumprem, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, que vindo a plenitude dos tempos, ou na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus Cristo, ele surge no cenário judaico, cumprindo assim todas as promessas messiânicas. Porque nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, ele existiu como um personagem histórico, já está mais do que comprovado, e nós cremos, só que a história mostra apenas o Jesus homem, o Jesus que pregou as boas novas, o Jesus que morreu, que foi sepultado. Mas nós cremos na Bíblia Sagrada. A história científica não se preocupa em provar a ressurreição de Cristo, que seja uma outra área. Eles trabalham com fatos que eles têm condição de enxergar. Mas nós louvamos a Deus, nós cremos que Jesus ressuscitou sim dentre os mortos. E quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, a palavra do Senhor nos diz que Jesus deu as últimas instruções aos seus discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus, antes de se tornar assunto ao céu, ele deu a ordem para os seus discípulos. Inúmeras vezes Jesus deu a ordem para os seus discípulos. Pregar o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já estará condenado. Então são palavras do Senhor Jesus. Então, a lição de hoje, ou a lição desse trimestre, tem por objetivo, entre outros, chamar a nossa atenção para a necessidade de se pregar o Evangelho, a necessidade de falar do amor de Deus. Você tem falado do amor de Deus para as pessoas? Você tem compartilhado as boas novas através das redes sociais? Você tem compartilhado as boas novas através da pregação? Essa semana eu ouvi um comentarista dizendo algo que me chamou muito a atenção. E ele dizia, usando também no testemunho de um outro personagem da história, e ele dizia, pregue a palavra. E se for preciso, pregue através da palavra. Olha que interessante. Pregue. E se for preciso, use as palavras. Ou seja, primeiramente, nós temos essa responsabilidade de pregar através do nosso testemunho cristão. O seu testemunho como servo de Deus, como serva de Deus, deve transmitir uma mensagem missionária para outras pessoas. Uma mensagem que mostra que você andava nas trevas e hoje anda na luz porque Cristo te alcançou. Aí as pessoas vão olhar para o seu testemunho e vão ser impactadas pelo seu testemunho de vida, vão se sentir tocadas, influenciadas, vão querer ser igual a você ou vão querer conhecer o Deus que você serve. Aí você vai aproveitar essa oportunidade e vai aplicar a palavra escrita, porque você já está fazendo missão através
do seu testemunho. Aí você vai usar as palavras de Deus para você mostrar, apontar para Jesus. Porque toda pregação, todo estudo bíblico, todo testemunho deve ser apontado para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O escritor da carta aos Hebreus, vamos observar o que ele nos diz aqui. Hebreus capítulo 1, a partir do primeiro versículo, está escrito assim, sobre a vinda de Cristo. Antigamente, havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Então, o escritor aos Hebreus está dizendo que no Antigo Testamento, Deus como missionário, Deus fez missões inúmeras vezes, enviando os profetas para fazer missões, cada um com uma missão diferente. Orientar o povo, discipular o povo, disciplinar o povo, corrigir o povo. E, porém, o escritor aos Hebreus ele diz que, havendo Deus antigamente falado aos nossos pais através dos profetas, ou seja, Deus falou com as 12 tribos de Israel no passado através dos profetas, nesses últimos dias, porém, o Senhor não tem falado conosco através dos profetas, tem falado conosco através do seu Filho, o Senhor Jesus. E o escritor aos Hebreus, ele prossegue dizendo que o Senhor Jesus, ele é superior a Moisés, superior a Arão, superior à lei, superior ao ministério sacerdotal do Antigo Testamento. Jesus é superior aos heróis da fé do Antigo Testamento. Jesus é superior aos anjos, querubins, serafim, arcanjo. Jesus é superior a tudo e a todos. Inclusive, esse aí é o objetivo da carta aos Hebreus, né? A superioridade de Cristo, né? Então, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele veio a esse mundo com essa missão. Com essa missão. Jesus já veio sabendo que a missão dele seria morrer por cada ser humano que vive nesse mundo, que viveu no seu tempo e que hoje queriam ainda nascer. É a palavra do Senhor que nos mostra. Existe uma observação no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Lembra daquele texto bíblico? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quando Eva pecou, Deus lançou uma maldição sobre Eva, lançou maldição sobre Adão, lançou maldição sobre o diabo, que estava ali representada por aquela serpente, né? Porque a serpente na Bíblia simboliza também o diabo. E Jesus falou, e porém inimizade entre ti, entre a mulher e a serpente. Essa te ferirá o calcanhar. E sobre, para não ter nenhuma dúvida, vamos ver que é melhor a gente recorrer ao texto para não ter nenhum acréscimo, nenhuma diminuição, para a gente ter nenhuma dúvida, tá bom? Tem hora que nos foge o detalhe do contexto, vamos da palavra. Quer ver aqui, tá bom. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre o diabo e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então isso aqui é uma referência à vinda do Senhor Jesus, que iria esmagar o diabo. E Jesus esmagou o diabo quando morreu na cruz do Calvário. Porque a maior vontade do diabo era fazer com que Jesus desistisse de morrer pela humanidade. Todos os sacrifícios de cordeiros no Antigo Testamento apontavam para o sacrifício único de Cristo na cruz do Calvário. Então,
nós veremos nesse trimestre, né, que missões é uma ordem de Deus. E Deus conta com cada crente para fazer a obra missionária iniciada por intermédio do Senhor Jesus. Ou seja, Deus iniciou essa obra através de Jesus. A grande comissão. O que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Então a grande comissão é isso, irmão. É a responsabilidade, é o mandamento do Senhor. Quando nós observamos a palavra mandamento, é uma ordem do Senhor. O Senhor deixou uma ordem para a igreja. Os apóstolos da igreja primitiva, eles agarraram essa ordem. Eles eram conscientes, uma coisa que me chama a atenção é que eles eram conscientes da sua responsabilidade para pregar o evangelho. Os apóstolos, eles tinham certeza que as profecias que eles estudavam, porque os apóstolos, irmãos, eles conheciam o Antigo Testamento, eles conheciam as 603 leis acrescentadas pela tradição judaica, eles conheciam os costumes judeus, eles conheciam um pouco sobre outras nações, eles conheciam um pouco da cultura de outros povos, principalmente o apóstolo Paulo. Os apóstolos, eles estudavam a lei do Senhor nas chamadas sinagogas. A tradição, os comentaristas bíblicos, eles nos mostram que entre 8 a no máximo 15 pessoas já era o suficiente para ser fundada uma sinagoga ali naquela comunidade. Então, toda semana eles estavam ali estudando a lei. Inclusive, a informação que eu tenho é que até nos dias de hoje, né, um menino judeu, quando chega a sua idade de 12 a 13 anos, ele já é bastante sabedor da lei do Senhor, porque ele, desde quando nasce, né, já vai sendo levado para o templo, já era levado para a sinagoga para conhecer a lei do Senhor. Tanto é que existe na tradição judaica até hoje, né, que quando a criança completa 12 a 13 anos, já é visto como se fosse adulto. Então os apóstolos conheciam a lei do Senhor. E os apóstolos, eles foram montando um quebra-cabeça no sentido de que, através dos ensinamentos de Cristo, eles foram observando, realmente, esse aí é o Messias. Esse aí é o Filho de Deus. Esse aí é o profeta que Israel aguardou durante muito tempo. Você pode ler lá no... Vou ler uma referência aqui. João capítulo 1. João capítulo 1. Os primeiros apóstolos do Senhor Jesus. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 1, a partir do versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. João aqui é João Batista. Ele estava na companhia de 2 discípulos. Inclusive, se você não é sabedor, pelo menos 2 discípulos de João Batista largaram o ministério de João Batista, deixaram de seguir João Batista e se tornaram discípulos de Cristo. Ah, irmão Edmilson, você está querendo dizer que teve uma divisão, uma barreira ali? Não, não foi nada disso. É porque a intenção de João Batista era apontar para Jesus. João deixou bem claro, eu não sou o Cristo, sou apenas uma voz que clama no deserto. E outra passagem, João deixa bem claro, né? Que ele não era digno nem de desatar as correias das suas alparcas, se referindo a Cristo. E João também disse, eu batizo com água, mas Jesus iria batizar com fogo. Eu não sou o Messias, sou apenas uma voz. Olha o que ele prossegue aqui. E vendo passar Jesus, olha só, estava João Batista,
juntamente com seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles responderam para Jesus: Rabi, que quer dizer mestre, onde que o Senhor mora? E Jesus disse: Vinde e vede. Foram e viram onde Jesus morava e ficaram com Jesus aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Já era quase 4 horas da tarde, porque a 6ª hora do dia, no horário judaico daquela época, a 6ª hora do dia se refere a meio-dia. A 9ª hora do dia se refere a 3 da tarde. Sexta, né? 7ª, 8ª, 9ª. Se refere a 3 horas da tarde. 9ª. Aí depois entra a palavra 10ª. Então, imagino que tenha sido próximo a 4 horas da tarde. Porque a forma dos judeus daquela época contar as horas é diferente da nossa forma de contar as horas aqui no Brasil. Era André, irmão de Simão Pedro. Olha só, era André era discípulo de João Batista. Era André, irmão de Simão Pedro. André era irmão do apóstolo Pedro. Um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. André achou primeiro seu irmão, este, que no caso é André, achou primeiro a seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E André então levou João até Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou seja, é a mesma pessoa. No dia seguinte, Jesus foi a Galileia e achou ali Filipe e disse a Filipe: Segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Lembra, André e Pedro, irmãos? Filipe achou Natanael e disse-lhe: olha o que Filipe disse. Vamos chegar aqui naquele comentário que eu fiz, que os profetas, que os apóstolos estudavam a lei do Senhor e eles chegaram à conclusão, eles tinham convicção que Jesus era o missionário aguardado durante muitos séculos, durante anos e mais anos aguardado pelo povo. Filipe achou Natanael e disse-lhe a Natanael: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, os apóstolos tinham essa convicção, eles não tinham dúvida que Deus havia chamado eles para uma obra diferente. Deus estava criando um povo novo. A igreja primitiva estava nascendo. A igreja primitiva estava crescendo, a igreja primitiva estava em formação, e os apóstolos, eles não tinham dúvida de que o Senhor Jesus Cristo contava com eles, e o Senhor Jesus Cristo os chamou para uma obra diferente sobre a terra. E eles guardaram essa palavra do Senhor Jesus. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, como em Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. E os discípulos deram prosseguimento a essa grande comissão. Uma responsabilidade que o Senhor deu para a sua igreja. Existem vários povos na terra, mas Deus escolheu a sua igreja, Deus formou a sua igreja. Como eu já falei aqui, né? A palavra igreja é uma palavra que tem o seu original no grego, e a palavra igreja significa eclésia, ou eclesia, como dizem alguns, né? Ou seja, tirados de dentro para fora. De dentro para fora. Nós, eu, você, nós que servimos a Deus. Nós temos esse nome de igreja porque nós fomos tirados
de dentro das trevas para fora. Fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Se você quiser saber mais detalhes, tem um vídeo que eu postei no canal falando sobre a Igreja de Cristo. Aí você vai ter mais outras observações. E o comentarista ele diz que esse mandamento do Senhor Jesus Cristo para fazer missões, nós encontramos também rastros dessa mensagem no Antigo Testamento. Como ele diz aqui, né? Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento. No livro do profeta Isaías, capítulo 5, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22, nós encontramos o Senhor dizendo: olhai para mim, todos os moradores da terra, e vós sereis salvos. Isso mostra que Deus, como missionário, Deus não, desde o Antigo Testamento, a preocupação de Deus não foi chamar apenas o povo de Israel para olhar para ele e ser salvo. A intenção de Deus sempre foi essa, chamar todos os moradores da terra a olhar para ele e alcançar a salvação, porque ele é o maior missionário. E o missionário, ele sempre vai apontar para o amor de Deus, para a grandeza de Deus, para a misericórdia de Deus. Nós temos uma outra referência bíblica aqui do desejo de Deus fazendo missões. A palavra do Senhor nos diz no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Você deve conhecer esse texto bíblico. Estou achando que a qualquer momento desse aí, vou ter que mudar aqui um pouco o cenário, né, o local aqui dos nossos estudos, porque quase sempre vem um sol aqui, vem clareando aqui dentro. Então, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, nós encontramos a chamada de Deus junto a Abrão, que até então era Abrão. Depois Deus acrescentou e ele se tornou então, e o seu nome foi mudado para Abraão. Mas o que vinha ao caso, o que é que Deus disse para Abraão? Abraão, sai-te da sua terra, da sua parentela. Escrito aqui, cadê? Louvado seja Deus para todos sempre. Vamos ver aqui. O Senhor chamando Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então a gente vê aí que esses rastros de missões, Deus fazendo missões no Antigo Testamento, nós estamos diante de um texto em que mostra Deus chamando Abraão para ser um missionário em suas mãos. Deus estava chamando Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai do meio dos seus, sai do meio dessa idolatria aí, Abraão. Isso é um acréscimo meu, é como se Deus estivesse dizendo, né? E vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus estava chamando Abraão para uma obra missionária diferente. Sai do meio dos teus, da sua parentela, e eu te enviarei para uma terra distante. Deus não falou onde ficava essa terra, se era no sul, se era no norte. Deus só falou, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Príncipes surgirão de você, reis, povos, nações, e abençoarei, Abraão, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Abraão pegou sua bagagem, pegou sua família e foi para uma terra sem saber onde ficava essa terra. Era a terra de Canaã. Aleluia, era a terra de Canaã. E porque Abraão pisou na terra de Canaã. A palavra do Senhor nos diz que Abraão pisou na terra de Canaã. E Deus falou com Abraão: Abraão, essa terra que você está, eu vou dar aos seus descendentes. Porém, os seus descendentes se tornarão escravos em uma terra estranha, ficarão lá por 400 anos.
e depois eles sairão de lá. E aí a palavra do Senhor não nos mostra, né, que Israel, depois que saiu do Egito, foi para a terra de Canaã. Quando chegou lá, tinha outros moradores, e os moradores teve que sair de lá. Isso já é tema para um outro estudo. Então Abraão foi um missionário, aleluia, entre outras referências bíblicas, né? Então esse mandamento está fundamentado no Novo Testamento. A gente está se prendendo um pouco aqui no primeiro ponto, não? Porque os outros pontos vão falar quase um pouco, vamos falar sobre isso aqui, nos outros temas talvez a gente dá só uma espécie de pincelada, né? Vamos observar aqui, e este mandamento está fundamentado no Novo Testamento. Ou seja, missões nasceu no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo Testamento. Vamos observar aqui o que o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 37, tem a nos dizer. 9, 37, 38. 9, 37, 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Palavra do Senhor Jesus Cristo, né? A obra do Senhor Jesus Cristo, irmão, é grande, mas poucos os ceifeiros. Sempre vai existir lacunas na obra de Deus, vagas, brechas a serem fechadas. E aqui nós encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo: a seara realmente é grande, mas poucos obreiros. O campo é o mundo, o campo missionário. O campo missionário, ele não é o seu local de adorar a Deus. O local de adorar a Deus, ele é visto como um local de treinamento espiritual. Porque quando participamos dos cultos na igreja, nós estamos recebendo os ensinamentos, estamos sendo orientados, discipulados, treinados para fazer missões fora da congregação local, para fazer missões no mundo. Aleluia! Irmão Edmilson, então onde é o meu campo missionário? O seu campo missionário pode ser a sua casa, os seus parentes que ainda não servem a Deus, você pode fazer missões pregando para eles. O seu campo missionário pode ser o seu local de trabalho, que às vezes, muitas das vezes Deus prepara oportunidade de emprego para nós, visando nos colocar ali para fazer missões, falar do amor dele para outras pessoas. O seu campo missionário pode ser a faculdade onde você estuda, pode ser o local onde você faz o curso, e assim por diante. Então, existe sim a necessidade, a gente tem que orar ao Senhor para levantar obreiros e obreiras, cooperadores, cooperadoras. Devemos orar ao Senhor para levantar missionários e missionárias. O Senhor está deixando bem claro, né? A obra é grande, mas poucos os ceifeiros. Aleluia. Então, a grande comissão compreende uma ordem pós-ressurreição. Então, essa grande comissão, ela foi dada aos discípulos após a ressurreição do Senhor Jesus. Lembra que eu falei minutos atrás? Quando o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, está registrado aqui em Mateus capítulo 28, a partir do versículo... Cadê aqui? Fugiu aqui. Cadê o texto bíblico? Tá. Aqui. Achei. Mateus capítulo 28. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, existe essa ordem da parte de Cristo, de pregar a todas as nações. E nações aqui, irmãos, a gente vai observar que não está se referindo a princípio a países, né? Mas está se referindo a etnias, a outros grupos, né? A gente vai chegar lá. Aqui, a respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China,
por 51 anos, né? Esse irmão aqui, esse pastor, Jame Utz, ele foi missionário na China, ou seja, foi missionário inglês na China, por 51 anos, fazendo missões. E ele tem muita experiência, ao ponto de formar uma opinião particular. Ele diz que a obra missionária é a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Ou seja, nós devemos pregar o Evangelho. É uma ordem dada pelo Senhor. O apóstolo Paulo, ensinando o jovem pastor Timóteo, ele diz, né? Pregue, inste, corrige, ensine a tempo e a fora de tempo. Porque chegará um tempo em que muitos amontoarão para si profetas segundo os seus interesses. Então a intenção de Paulo era que Timóteo não só pregasse, não só ensinasse para os de fora, mas que também ensinasse a igreja, doutrinasse a igreja. Porque o missionário ele precisa ir para o campo, mas ele precisa também se preparar para fazer a obra missionária. Segundo subponto do primeiro ponto, a questão cultural. O ídolo de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Irmão, como é difícil. A gente sabe que fazer a obra missionária não é fácil. Fazer a obra missionária, aqui no Brasil, nós não encontramos tanta oposição. Se bem que eu até abro parênteses aqui para pedir você que ore em favor dos nossos irmãos em Cristo, que estão lá em Brasília, deputados, senadores, principalmente aqueles irmãos que têm uma coragem a mais, têm um conhecimento a mais para estarem debatendo questões questões favoráveis à família, questões favoráveis à igreja. Os irmãos são sabedores, né? Que existem vários projetos diabólicos sendo abordados ali em Brasília. Outros estão engavetados, mas a intenção do diabo é trazer à tona esses projetos favoráveis ao casamento de homossexuais, onde se o líder espiritual, se o pastor não fizer o casamento, pode ser processado, projeto a favor do aborto, entre outros projetos satânicos contrários à Bíblia. Você, como missionário, pede ao Senhor para usar esses missionários, homens compromissados com a Bíblia, que estão lá em Brasília. A gente fala Brasília, mas em vários tribunais no mundo, existem crentes. Não é em todos os tribunais, mas em vários tribunais, em várias áreas aí do governo, em vários setores do governo no mundo. Nós encontramos homens e mulheres de Deus que estão ali sendo missionários, defendendo a sua fé, a palavra do Senhor. Então, falando sobre a cultura, né? A questão da cultura. Ser missionário significa também ser preparado. Precisa ser preparado. O missionário e a missionária precisa ter essa vontade de se preparar. Eu quero fazer missões lá em Cuba, quero fazer missão na China, quero fazer missão no Japão. Em qualquer lugar que o missionário vai fazer missão, ele precisa se preparar, ele precisa se preocupar em se preparar. Como, por exemplo, descobrir a cultura daquele lugar, e essa cultura diz respeito a muitas coisas, né? Como, por exemplo, analisar sobre o governo, o que pode, o que não pode, analisar o tipo de roupa que aquele povo que vai ser alcançado pelo Evangelho tem o hábito de usar, o que eles têm o hábito de comer, o que pode, o que não pode falar, porque o nosso idioma português aqui, irmãos, há quem diga que o nosso idioma português é um idioma rico, em detalhes, palavras com muitos significados, sabe?
E muitas das vezes, se o missionário não estudar também um pouco dessa parte da linguística, né, da cultura de outros povos, ele pode chegar lá e falar uma coisa, ou praticar uma coisa que para ele é normal, mas quem vai ouvir a palavra de Deus vai ficar escandalizado. Então o missionário precisa estudar um pouco da cultura desses povos. Glória a Deus. A ordem de fazer discípulo, o terceiro subponto. A ordem de fazer discípulo em todas as nações. Irmãos, fazer discípulo é uma ordem que Jesus diz. Ide e ensinai todas as nações e fazei discípulo. Então, irmãos, temos que ter essa preocupação de fazer discípulos. Não basta apenas fazer o convite, quem quer abraçar Jesus, quem se arrepende dos seus pecados, quem quer uma nova vida em Cristo, quem quer entregar sua vida para Jesus, quem quer se tornar um cristão. Não basta apenas o homem, a mulher, abrir o seu coração e dizer eu quero Jesus e pronto. É preciso fazer discípulo. Nós temos a obrigação de fazer discípulo. Ou seja, a pessoa entregou a vida dele para Jesus, tem que ter essa preocupação de ter um acompanhamento, pegar o nome dele, pegar o endereço dele, visitar ele. Tem igrejas que trabalham com as chamadas células, outras igrejas já trabalham com cultos nos lares, com o objetivo de fortalecer aquele crente, aquele novo convertido, e com o objetivo de pregar para sua família. Tem igrejas que trabalham com discipulado, né, que é necessário ter o discipulado. Inclusive, quando eu tive encontro com Jesus, eu passei por esse processo chamado discipulado. Discipulado é uma revista, eu imagino que até hoje a CPAD ainda tem ela, trabalha com ela. Nessa revista chamada de Discipulado, ela tem 13 lições. E nessas 13 lições, uma vez por semana, eu passei por esses ensinamentos, eu e outros irmãos que se batizaram na época, né? Então, o discipulado é isso. No discipulado, o novo convertido, ele vai aprender o que é novo nascimento, o que é os frutos espirituais e os frutos da carne, vai aprender o que é dons espirituais, o que é dons ministeriais, ele vai aprender sobre dízimo, sobre oferta, vai aprender sobre a volta do Senhor Jesus, a grande tribulação, enfim, ele vai aprender sobre essas doutrinas básicas da palavra de Deus. E a gente sabe que o discípulo ele vai imitar o seu mestre. Querendo ou não, o discípulo ele vai imitar o seu mestre. Então, você que está me ouvindo, que tem essa responsabilidade, que sabe que tem alguém que está indo para a igreja, está indo para os pés de Cristo através do seu exemplo, lembre que para ele, você é como se fosse o mestre dele, você é como se fosse o pai na fé dele, você é como se fosse a mãe na fé dele. E a gente sabe que o Senhor Jesus ele ficou cerca de 3 anos, alguns dizem 3 anos, outros dizem 3 anos e meio, mas aproximadamente 3 anos e meio discipulando os seus discípulos. Cerca de 3 anos e meio, Jesus ficou ensinando os seus discípulos. Jesus ensinou os seus discípulos a orar, jejuar, se humilhar, perdoar, tolerar, perseverar, não retribuir com a mesma moeda. Jesus ensinou os seus discípulos a obedecer a doutrina bíblica, enfim. Então Jesus se preocupou em doutrinar os discípulos. Jesus se preocupou em fazer discípulo. E a gente sabe que fazer discípulo é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma tarefa difícil. Requer atenção, requer cuidado, requer respeito. Então, para a obra de Deus crescer, para novos missionários surgirem, precisamos ter essa preocupação de fazer discípulo. A Igreja de Cristo chegou onde está através também, né, dessa observação de fazer discípulo. Porque quando fazemos discípulo, esses discípulos podem se tornar grandes missionários nas mãos do Senhor Jesus. Quarto ponto, ou quarto subponto, a eficácia e os objetivos da grande comissão.
Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do Espírito Santo. Então, para realizarmos a obra de Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Jesus sabia disso e Jesus disse para os seus discípulos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho em Atos dos Apóstolos, né? E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em toda a Samaria, até os confins da terra. E vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vão ser as minhas testemunhas. Então os discípulos conseguiram, irmão. A história bíblica nos mostra, né? O livro de Atos dos Apóstolos, até onde eu andei observando, ele cobre, Atos dos Apóstolos, ele cobre um período de cerca de 30 anos. Cerca de 30 anos. Durante esse período de cerca de 30 anos, os apóstolos, eles incendiaram o mundo da sua época. Eu sei que no princípio os apóstolos estavam com a mente assim, com a visão assim um pouco tampada, eles achavam que teria que ficar mais ali em Jerusalém e tal, mas depois do Pentecoste, irmão, e surgiu a primeira perseguição ali na igreja primitiva. Diz a Bíblia que Estevão, que era um dos 7 diáconos da igreja primitiva, foi cheio do Espírito Santo e ele apresentou Jesus Cristo usando o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existia. Sabia? O Novo Testamento, irmão, ele só começou a ser copiado, escrito, muitos anos depois de Cristo. Vou dar até uma observação aqui. Segundo a maioria dos chamados biblistas, segundo a maioria dos comentaristas bíblicos, o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos. Se bem que tem alguns que acreditam que sejam Mateus, existe essa dúvida aí, mas o certo é que os dois são considerados os 2 evangelhos mais antigos, mas a maioria acredita que seja o evangelho de Marcos. Os evangelhos, não estou falando das cartas, que já é um outro tema. Ok, nós temos aqui o evangelho de Marcos, ele foi escrito, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se a gente encontra aqui. O evangelho de Marcos, ele foi escrito entre os anos 55 a 56 depois de Cristo. O Evangelho de Marcos foi escrito entre o ano 55 a 65 depois de Cristo. Ou seja, aí você calcula aí, Jesus subiu ao céu com seus 33 anos. Aí você calcula aí quantos anos se passaram depois que Jesus foi para o céu, esse evangelho foi escrito. Então você vai e faz um cálculo aqui, né? Então aproximadamente 20 anos aproximadamente depois que Jesus foi assunto ao céu, depois que Jesus morreu e foi para o céu, cerca de 20 anos aproximadamente depois é que Jesus, depois da morte e ressurreição de Jesus, cerca de 20 anos, aí é que calcula-se que esse evangelho foi escrito, ou seja, muito tempo depois. Então, só que mesmo que o evangelho ainda estava de uma certa forma nascendo, em formação, mas os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, eles incendiaram o mundo da sua época. Veio a morte de Estevão, que foi apedrejado. Veio a grande perseguição sobre a igreja. Lembra que Jesus falou? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois que vocês fossem cheios de poder, vocês iam ser testemunhas. Porém, irmão, nesse meio tempo, eles ficaram de uma certa forma acuados, eles ficaram de uma certa forma ainda preocupados, o que vai ser de nós, e agora, o que vai acontecer, a gente continua fazendo a obra, a gente fica só aqui em Jerusalém. Então a gente vê aqui, Atos dos Apóstolos capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo.
Primeiro discurso de Pedro. Pedro que até então negou Jesus. Lembra daquele texto bíblico que Pedro negou Jesus, que Pedro deixou Jesus sozinho e assim por diante? Pois é, agora Pedro já cheio do Espírito Santo, cheio de coragem. As primeiras convenções, cerca de 3.000 pessoas se converteram através da pregação de Pedro, cheio de autoridade. Capítulo 3, os discípulos recebendo autoridade sobre os enfermos. Lembra que Jesus falou? E sereis revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, em meu nome curarão os enfermos. E aqui nós encontramos em Atos capítulo 3, os apóstolos cheios de poder, orando sobre aquele enfermo que estava na Porta Formosa, ele foi curado. Capítulo 4, Pedro e João com muita coragem pregando perante o Sinédrio, que era o principal tribunal judaico da época. Eles foram presos por causa da pregação do Evangelho. Aí chegamos aqui no capítulo 6, sobre a morte de Estevão. Aí, irmãos, quando chegamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a gente observa aqui que os apóstolos, que a igreja primitiva se espalhou. Diz a Bíblia que devido à perseguição que veio sobre a igreja primitiva, lembra que Jesus falou que era para eles se espalhar o evangelho, e eles ficaram a princípio recuados. Deus permitiu aquela perseguição sobre eles. E diz a Bíblia que os apóstolos permaneceram em Jerusalém, e os discípulos se espalharam, porém onde os discípulos chegavam, eles semeavam a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, juntamente com essa equipe, né, Atos capítulo 9, em diante já fala sobre a convenção do apóstolo Paulo. E diz a Bíblia que o apóstolo Paulo ele causava um incômodo tão grande através da pregação da palavra, que uma certa vez ele chegou numa cidade e as pessoas falaram desse jeito: esses que têm atormentado o mundo chegaram até nós. Cadê aqui? É uma outra palavra que é usada. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Oh, glória a Deus. Irmãos, as pessoas precisam saber, quando você chega no lugar, os demônios primeiramente temem e tremem quando você chega, porque você chega carregando consigo a presença do Espírito Santo. E as pessoas precisam saber que está chegando aí uma mulher de Deus, um homem de Deus, alguém que tem comunhão com o Senhor, alguém que tem autoridade da parte de Deus sobre os demônios e assim por diante. Então existia esse respeito sobre os apóstolos. Esse respeito no sentido de reconhecer que eles eram diferentes. Aí depois aqui no capítulo 2, no segundo ponto, fala sobre missões transculturais, conceito. Nós já falamos um pouco sobre missões transculturais. Nós iremos abordar um pouco sobre esse tema aqui na segunda lição, que vai falar mais precisamente sobre Abraão. Missões transculturais. Você sabe o que é missões transculturais? Missões transculturais é quando a missionária ele ultrapassa as barreiras da cultura. Ele vive em um local com uma cultura. E de repente ele vai fazer obra missionária em outro país, uma outra etnia, e lá ele encontra culturas totalmente diferentes da dele. E ele precisa se preparar para alcançar outros povos. Visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. Barreiras nas missões transculturais. Existem as barreiras? Existe sim. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-la e preparar-se para realizar a sua tarefa missional. Quais são as barreiras na hora de fazer missões transculturais?
as barreiras geográficas. Antigamente a obra missionária ela era feita através dos missionários, tinham que subir, vamos supor, em jumentinhos, em camelos. Com o passar do tempo, começaram a fazer missões, passaram a fazer missões utilizando as embarcações, os navios. Os anos se passaram, hoje, graças a Deus, temos vários outros meios de nos locomover. Podemos fazer missões através de uma viagem de avião, de carro, de ônibus, de moto, de bicicleta. Então, existem essas barreiras geográficas, né? Que fala de lugares diferentes, de distância. E o missionário, ele tem que pensar nisso tudo na hora de fazer a obra missionária. O que é mais prático, o que é mais fácil, o que eu posso fazer para chegar mais rápido lá até aquele grupo de pessoas. Quais são as dificuldades. Novas nações que surgiram no mapa, novas culturas, barreiras culturais. Nós falamos um pouquinho sobre isso. Valores de vida, costumes e hábitos, barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio, barreiras linguísticas, fala também de idiomas, né? As línguas nativas, barreiras religiosas, como a gente sabe, né? Há quem diga que a religião que mais cresce no mundo é a religião do islamismo. O missionário e a missionária, quando vai fazer missões em um lugar onde a maioria das pessoas nesse lugar são adeptos da religião do islamismo, encontra muita dificuldade, porque tem lugares que uma religião respeita a outra, mas não são todos que têm a mesma mentalidade. Então, quando o missionário chega nesse lugar, até mostrar que Cristo ele é um profeta superior a Maomé, até mostrar que a Bíblia é superior ao Alcorão, superior no sentido de apontar para Jesus, no sentido de mostrar que Jesus é o profeta maior, é o profeta que Moisés assim profetizou, encontra muita dificuldade. Então, o profeta, o missionário que vai fazer missões nesses lugares tem que procurar também estudar quais são as religiões dessa cidade, dos povos. Qual é a religião que predomina nesse lugar? O que eles acreditam, o que eles não acreditam? Quem é Jesus para eles? E ele vai mostrar o Jesus da Bíblia. O missionário muitas vezes encontra também dificuldade na área do ateísmo, no sentido de pessoas que desacreditam, não acreditam na existência de Deus, materialismo, secularismo, etc. Então o missionário enfrenta todas essas dificuldades, nós estaremos abordando durante essa lição. Terceiro e último ponto, visão global do Evangelho no mundo. Evangelização e discipulado. É aquilo que eu falei, né? Jesus falou, ide por todo mundo e fazei discípulos. Arrependimento e capacitação do Espírito Santo. Não basta apenas pregarmos dizendo que Jesus é amor. Não basta apenas pregar dizendo quem crê em Jesus será salvo. Não podemos ficar apenas com essa frase, porque a frase prossegue dizendo quem crê e for batizado será salvo, mas também quem não crê será condenado. É dura essa palavra, porque muitos ignoram nós dizendo que o cristão não tem esse poder, essa autoridade de condenar ninguém, de muito bem falar que A ou B vai para o inferno. Mas acontece que nós não falamos isso de nós mesmos, nós estamos transmitindo as palavras de Jesus que diz, quem crê no Evangelho, nas boas novas, e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, já será condenado. Irmãos, então que possamos rogar ao Senhor que envie obreiros, que prepare novos obreiros, novos missionários, novas missionárias. Então a gente sempre temos que mostrar para o pecador que ele precisa passar pelo processo do novo nascimento. Amém? Chegamos ao final do nosso estudo, né? Vamos analisar aqui a conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais. Alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém, da terra. Por isso somos chamados a sair de Jerusalém, em perspectiva de alcançar os confins da terra.
Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas. Oh, glória a Deus! Então, o pecador, ele depende do envio do corpo de Cristo, que é a igreja, né, para pregar as boas novas. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai querido, por essa oportunidade. Quero agradecer ao Senhor, meu Deus, pela vida do pastor que comentou essa lição, por cada funcionário, meu Deus, pela diretoria da CPAD. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada inscrito aqui no canal. Venha abençoar cada um, dando sabedoria, enchendo com o Espírito Santo, suprindo as suas necessidades. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada aluno da escola dominical, cada professor. Pai, eu apresento todos que ouviram a Tua palavra nesse dia. Pai, vem nos despertar, Senhor, para fazermos a obra missionária. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus, que é meu filhão. E está usando até uma camisa aqui da obra missionária. Camisa está escrito Exército de Cristo. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, dê o seu joinha, compartilhe a palavra de Deus. E eu quero convidar você para continuar nos acompanhando. Já temos divulgado vários vídeos da palavra do Senhor. Um abraço e até o nosso próximo encontro.